Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o melhor canal de educação que há nesse YouTube, o Retalhos Pedagógicos. Então desde já curta aí o vídeo, já comenta, compartilha aí com seus amigos, com o pessoal que você gosta, porque esse conteúdo aqui vai estar sensacional. Se você perceber, a gente já está com um layout novo, um cenário novo, que é esse quadro aqui gigantesco, né? Cadê? Ele não é tão grande não, mas ele vai auxiliar as aulas que eu vou começar a dar. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha um projeto que era produzir algumas aulas de história da educação e botar isso numa plataforma para que eu conseguisse arrecadar alguns fundos aí para poder comprar algum material, enfim, dar uma melhorada aí no conteúdo, né? Mas eu acho que esse assunto é tão importante e assim fundamental que eu vou compartilhar com vocês aqui e é isso, né? Então aqui já vai estar o quadro para a gente poder estudar. E essa primeira aula, claro que toda primeira aula é uma aula introdutória, né? Então a gente não vai começar já do assunto. A gente não vai começar por que a gente vai estudar história, né? A gente vai estudar história, começar a história, etc. Não. A gente vai ter uma introdução do porquê que a gente estuda. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que estudar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque qualquer ser humano, pelo menos tá nos direitos humanos, né? Todo ser humano tem direito à educação, né? E é isso aqui, estudar. E a gente vai dedicar esse ser humano pelo menos 12 anos de estudo até a fase adulta. Geralmente a gente começa a educação com 5 anos, né? Antes disso é creche, enfim, não é uma educação necessariamente, né? Então você começa a educação com os 5 anos de idade e termina aos 17, que seria o último ano do ensino médio. Mais ou menos isso, né? Aos 18 você faz o curso, o concurso e passa para a universidade, né? Essa é mais ou menos a média num formato, né, que a gente tem de educação. Então, o que a gente tem? A gente vai dedicar a todo ser humano, né, pelo menos 12 anos de educação. Agora, por que isso é tão importante, né? Então, antes da gente dar a resposta, a gente vai filosofar um pouco, porque essa é a filosofia, essa é a parte legal dessa introdução, né? Então, tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Ou seja, é uma pessoa só, certo? Não são duas pessoas, y Gasset, certo? O Ortega y Gasset, ele vai falar o seguinte. Ele é famoso porque ele tem um livro chamado A Rebelião das Massas. É um livro bem interessante aí que tem editado já no Brasil, né? Na língua portuguesa. E ele vai falar o seguinte, que todos os animais, todos eles, já quando eles nascem, eles são o primeiro ser daquela espécie. Por exemplo, um cachorro, quando nasce uma ninhada de cachorro, cada cachorro daquele é o primeiro cachorro que nasceu. Ou seja, eles não precisam de um antepassado para eles serem um cachorro. Por exemplo, se você pegar um cachorro, uma ninhada dessa ninhada de cachorro e só alimentar eles, eles não vão piar, por exemplo. Eles não vão começar a falar com você e ele não vai, por exemplo, manusear objetos, porque ele é o primeiro cachorro, ou seja, ele não precisa de um antepassado para ele saber que ele é um cachorro, né? Ele vai fazer coisa de cachorro, ele vai procurar comida, ele vai caçar, ele vai enterrar, etc. O gato a mesma coisa, o macaco a mesma coisa, a baleia a mesma coisa, a girafa, o crocodilo, a mosca, etc. Cada animal, cada um, quando nasce, ele é o primeiro animal que nasceu daquela espécie. Porque ele não precisa que alguém, que algum outro, um pai, a mãe, enfim, tenha educado ele para ele ser aquele animal. É óbvio que há um certo adestramento, e aí você pode fazer um adestramento dos animais, mas se o cachorro levanta a pata ou senta, etc., isso não faz a menor diferença, ele continua sendo um cachorro, né? Agora, o ser humano é diferente, né?
Se o ser humano não tiver educação, ele não é um ser humano. Se você pegar um bebê e só alimentar ele, e não der a educação para ele não vai se tornar um ser humano. Por incrível que pareça. Né? Ou seja, ser um ser humano é ser uma pessoa educada. Né? E aí a gente pode pegar um pouco mais e o que é o ser humano? O ser humano ele é uma mistura entre o animal e a própria razão. Né? Ou seja, o Aristóteles ele vai classificar o ser humano, né? Ele vai falar que é um animal racional. Né? O ser humano é um animal racional. É um animal racional. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos da educação para podermos sermos um ser humano. Agora, ou seja, quando a gente nasce, quando eu nasci, eu já tinha a língua portuguesa, eu já tinha os manuais de gramática, eu já tinha os manuais de economia, já existiam os manuais de literatura, de como escrever melhor, de matemática, etc, etc, etc. Ou seja, tinha um monte de coisas que já tinha antes de mim e a única coisa que eu preciso fazer é compreender essas coisas que já vieram antes de mim, que outros seres humanos literalmente deram a vida por isso, né? Então, o que eu posso falar é que a cultura é a humanidade. Ou seja, a nossa cultura, seja ela qual for, no caso a nossa portuguesa, né? É claro que a nossa brasileira, a cultura brasileira já é uma mistura da europeia, que é portuguesa, que se misturou com a indígena e misturou também com a africana. E se você for mais ao sul, aí você também tem traços de cultura de outros países nórdicos, por exemplo, saxões, alemães, etc. Né? Mas de forma geral, a gente é uma cultura portuguesa. Né? Então, a nossa cultura brasileira é a portuguesa, a cultura portuguesa, nesse caso, é a nossa própria cultura. E a gente precisa necessariamente preservar isso. Porque se a gente não preservar isso, a gente vai deixar de ser um ser humano, literalmente. Então é por isso que, claro, quando os direitos humanos foram feitos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles já sabiam disso, evidentemente, e deram isso obrigatoriamente, todo cidadão precisa ser educado. Aí, claro que eles botaram os argumentos, né? Precisa ser gratuito para as pessoas que não podem pagar, etc. Né? Mas é tão forte, né? Que a gente precisa ser educado pelo menos por uma boa parte da nossa vida para que a gente consiga ser um ser humano. Né? E em que a gente precisa ser educado? Né? Essa é uma pergunta. Em que? Em que? Essa é outra pergunta importante. A gente sabe por que estudar? Acho que ficou meio claro por que a gente estuda. A gente estuda porque a gente precisa ser um ser humano. O ser humano não é um ser humano se ele não estudar. Se ele não aprender coisas de humanos que foram passados para ele e, consequentemente, aquilo não vai ter uma origem. Claro, vai ter uma certa origem, que a gente vai ter determinado autor, mas muito das partes a gente não vai ter uma origem física. Né? Por exemplo, qual é a origem da língua portuguesa? Bom, a língua portuguesa, se a gente for pegar pela última reforma, né, foi nos anos 2000 que teve. Mas e a origem da língua portuguesa? De onde veio, né? Claro, a gente pode remontar aí aos visigodos lá na Europa e aos latinos, né? Ou seja, pelo Império Romano que conquistou aquela parte ali, passou a parte latina, eles tinham os visigodos lá, eles misturaram a língua deles lá e deu o português moderno, né? Mas se você e de onde vieram os visigodos, e de onde vieram os latinos, etc. A gente vai chegar numa época que a gente não vai ter registro, né, dessa cultura, de certa forma. Então, a gente precisa saber por que a gente estuda, né? Que é para receber essa parte, e em que a gente vai estudar, né? Em que, claro que a gente vai estudar na escola, né? Geralmente vai estudar na escola em que, mas o que? A pergunta não ficou, não deveria ser em que, né? Ficou ruim a pergunta. É o que? A gente vai estudar o que?
E nesse caso aqui, esse é o quê? Tem um circunflexo. Pronto. O que a gente vai estudar? O que a gente vai estudar necessariamente? A gente vai ter que estudar o que torna a gente humano. E é justamente isso que eu quero pegar nas aulas de história. O que é que do Australopithecus, que é o nosso ancestral comum, mais antigo como ser humano, que antes do Australopithecus a gente não tem um ancestral mais diferenciado dos primatas, né? Então, o que é que vinha do Australopithecus que nos tornou humanos? O que é que fez essa transição do Australopithecus aos humanos e que diferencia de todos os outros animais, né? E essa resposta foi dada por J.K. Chesterton. Vou pegar aqui. Para mim, o livro dele é Os Hereges. Opa! O livro dele chamado Os Hereges, chamado Herege, de J.K. Chesterton. Deixa eu apagar isso. O quadro caiu, mas não caiu todo. Isso é o que importa. Então, essa palavra ficou horrível. Herege. Então, o que Chesterton vai falar? Ele vai argumentar o seguinte: o que nos torna ser humano são as verdades absolutas. Ou verdades absolutas. Dados que ele vai dizer que é igual aos dogmas. Ou seja, determinadas verdades, eles são dogmas. Por exemplo, a gente vai ter os dogmas religiosos. Dogma religioso que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Pronto. Essa é uma verdade absoluta. Ou seja, o Deus, ele é uma união da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles são um só. A gente não é politeísta, a gente é monoteísta, né? A gente só crê em um Deus. Então isso são dogmas, certo? Então, se houver uma evolução, ou seja, para haver evolução, se houvesse uma evolução do ser humano, é necessário que a gente tenha mais dogmas. Ele vai falar o seguinte, que os animais, eles fazem as mesmas coisas que os homens. Ele come, eles podem viver em sociedade, como as formigas, os lobos. Eles podem ter hierarquias, como os lobos, as abelhas. Eles podem cultivar, como as formigas. As formigas cultivam fungos, né? Quando na verdade, a formiga ela não come o vegetal, né? Ela pega a folha da árvore, da grama, etc., leva para debaixo do solo. Debaixo do solo tem um fungo específico que vai digerir aquele material vegetal e ela vai produzir um açúcar como secreção e ele vai comer essa secreção. Pronto. Ou seja, eles são agricultores, literalmente. Né? Enfim, aí tem animais que usam tecido, como os castores, constroem, né, coisas, etc. Né? Ou seja, os pássaros, eles são construtores, assim como nós, seres humanos. Né? Mas tem coisas que eles não têm, que são isso aqui, ó. Os animais não possuem verdade. Ou seja, se você chegar um animal, ele não vai ficar questionando as verdades. Por que eu tô aqui, etc. Né? Porque você é meu dono, porque estão queimando a floresta, etc. Não faz parte, ele tem verdades. Né? Eles simplesmente existem. Só que nós, seres humanos, não. O que diferencia da gente de ser um animal e ser aquele animal racional é que a gente tem verdades. Verdades. E se a gente fosse evoluir, necessariamente a gente teria que ter mais verdades. Né? E é isso que eu quero trazer junto com o estudo da história, do Australopithecus até a gente, Homo sapiens. Né? Então a gente tem que necessariamente ter essas verdades para que a gente seja um ser humano. Agora, é importante que esse é o principal problema que a gente tem na educação moderna. Né? Que é o seguinte: a ciência
ciência é diferente da verdade. Quero dizer o seguinte, e quem disse isso não foi o Maurício Mafra, né? Foi um cara chamado Karl Popper. O Karl Popper. O que é que o Karl Popper vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a ciência, ela não pode trazer verdades. Uma teoria científica, ela nunca pode ser 100% verdadeira. Nunca. Em nenhuma hipótese. Né? O que a ciência é, no final das contas, a ciência é igual a possibilidades. A ciência não é verdade, a ciência é possibilidades. Ou seja, é possível que o sol não nasça amanhã. A probabilidade disso acontecer é baixa? É irrisória, né? Agora, isso é verdadeiro? Não tem como a gente saber. A gente só vai saber amanhã, quando a gente chegar amanhã. É possível que as leis da gravidade elas deixem de existir amanhã? Sim, é possível. É possível que a lei da gravidade mude? Sim, é possível. Por quê? Porque a gente não pode afirmar 100% de certeza que algo seja algo. Né? A gente pode saber que as leis da inércia podem deixar de existir. A gente pode pensar que a evolução ela não ocorre em todos os casos, por exemplo. Não é uma teoria. A teoria científica ela só traz possibilidades. Uma teoria científica é mais válida ou menos válida se ela acerta mais casos ou menos casos. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo da inércia. Que é uma lei de Newton. A lei da inércia, ela funciona muito bem para todos os materiais visíveis que a gente tem. Carro, o ser humano, bolas, enfim. A maioria dos objetos que a gente trabalha, a lei da inércia funciona perfeitamente bem. Mas a lei da inércia não funciona para a mesma matéria, para partículas subatômicas e subatômicas, atômicas e supermassivas. Se ficar pequeno, eu espero que não fique, porque minha letra é muito pequena. Então, partículas subatômicas, a lei da inércia não funciona bem. E para corpos supermassivos, como estrelas, galáxias, enfim, buracos negros, a lei da inércia também não funciona. Né? Ou seja, possa ser que a lei da inércia não funcione também para alguns determinados corpos. E como é que a gente sabe isso? Bom, a gente só sabe aplicando. Se a gente aplicar a lei da inércia e ela der com um grau de razoabilidade, der um grau de certeza mais ou menos razoável, pronto, ela funciona. Mas possa ser que ela não funcione. E isso é uma boa teoria científica. Boa teoria. Isso é uma boa teoria. Ou seja, a ciência, infelizmente, ela é vendida como uma verdade. E aí, a gente tem um grande problema que é o porquê que a gente estuda. A gente estuda para quê? Para ser um ser humano. E o que a gente estuda para ser um ser humano? As verdades. E o que é que a gente estuda hoje na modernidade? A ciência. Mas a ciência traz verdades? Não. Então a gente está estudando não para ser um ser humano. Esse é o X da questão. Hoje, século XXI, vou botar aqui assim, século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, a maioria das pessoas não consegue ser ser humano. Não são humanos. Não no sentido biológico, né? Porque evidentemente todo mundo nasce ser humano. Mas essas pessoas que estão aqui, que não são humanos, são pessoas que elas venderam as verdades. Elas venderam possibilidades pela verdade. Né? E a gente pode fazer uma analogia muito boa dada pelo
Ele é um economista brasileiro, ele já morreu, mas ele tem umas aulas tão boas. E assim, a gente tem pouco apreço por aquilo que é brasileiro, mas esse cara, pô, dá felicidade de ser brasileiro. Um cara chamado José Moni Nasser. O que José Moni Nasser diz? O ser humano é como se a gente tivesse uma herança, né? Ou seja, a gente tem uma fazenda aqui. Vamos supor que seja uma fazenda. Aí uma parte da fazenda, a gente tem o curral das galinhas, o curral das galinhas, o curral dos porcos, né? A gente tem o chiqueiro das galinhas, o curral dos porcos, tem a plantação de milho, tem, enfim, tem a casa, etc. Né? Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem um terreno gigantesco que nos foi dado. Por quem? Por nossos antepassados. E a única coisa que a gente precisa fazer é se esforçar para entender isso aqui. Que é nosso. Por direito, né? Por direito, tudo isso, toda a nossa herança é nossa. Ou seja, toda a literatura mundial, toda a música mundial, todas as pinturas, todas as esculturas, todo o conhecimento é nosso por direito. Você tem E a única coisa que você precisa fazer é se esforçar para isso. Ou seja, você precisa se esforçar para acordar de manhã cedo, na nossa analogia, e coletar os ovos. Os ovos, coletar. Você precisa acordar cedo e alimentar os porcos. Você precisa acordar cedo e aguar ou tirar as ervas daninhas do milho. Essa é a única obrigação sua. Sua única obrigação para ser um ser humano é isso. E dentro disso aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar das verdades. Né? Das verdades. E o que a gente pode tomar também de toda a praticidade, a prática, os ofícios, né, os trabalhos e também a ciência. Ciência. Claro que vai ter muito mais coisa. Mas de forma geral, o que a gente tem? As verdades são verdades, as práticas são práticas e a ciência é ciência. E aí, o que a gente pode pensar nisso aqui? A gente não pode, por exemplo, quando imagine assim o seguinte, você vai passar para alguém uma herança, né? Se você tem um filho, vai morrer, aí você vai dar para o seu filho uma casa. Aí beleza, você vai dar a casa lá pro seu filho, você bota lá no seu testamento, etc. Bota uma casa. Quando você morre, o seu filho vai atrás de saber a casa, né? Aí ele chega pro advogado e o advogado diz o seguinte, olha, a casa do seu pai, ou da sua mãe, etc., ela não existe mais. A casa dela, na verdade, é um apartamento. Ou seja, você ia ganhar uma casa, e você ganhou, não um apartamento, mas você ganhou uma casa na favela, sei lá. Você ganhou um barraco de camping. Aqueles barracão de camping. Pronto. Em vez de você ganhar a casa, você ganhou o barraco de camping. Por que você fez isso? O que aconteceu? Você ia ganhar uma casa e ganhar um barraco de camping. Por quê? Porque alguém que estava intermediário aqui enganou você. Ou seja, a ciência é uma herança nossa, né? A ciência é uma herança nossa. E uma herança muito cara pra gente, porque pessoas deram suas vidas inteiras para isso. Quantos cientistas não se intoxicaram, por exemplo, com materiais ruins ou sofreram acidentes, etc., para chegar numa verdade, né? Ou chegar numa teoria científica mais válida para determinado estudo, né? Quantos foram assim? E aí você pega isso, que é uma possibilidade,
possibilidade e vende ela como uma verdade. O que é que você está fazendo? Você está enganando. Você está dizendo... É como se o advogado chegasse lá, olha, se você assinar esse papel aqui, eu vou lhe dar a barraca de campo, você vai poder morar em qualquer local, é só chegar com isso aqui, pô, é muito maravilhoso, contato com a natureza, ele vai fazer o merchan dele, fazer você assinar, para ele ganhar a casa, que você tem direito, e você vai ganhar uma barraca de campo. Estão entendendo como é que é a situação? A situação é a seguinte, a educação moderna está enganando as pessoas, vendendo uma ideia falsa da própria educação. E por que eles fazem isso? Porque pessoas que se sujeitam a ficar com barraca de camp, tendo direito a uma casa, na próxima geração não vão ter nada. Vai ter o vazio. Vou botar assim um símbolo matemático do conjunto vazio. Né? Ou seja, em pouco tempo, o ser humano passou de uma casa para uma barraca de camp e passará para o vazio. Certo? Ou seja, a gente vai perder a nossa humanidade, a nossa essência, aos poucos. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, fazendo o intermédio, elas querem, por algum motivo, e aí eu não vou conjecturar nada disso, mas elas estão interessadas nisso. Então, essa é a sua herança. É seu por direito. Você pode ler a Divina Comédia inteira. Não tem nenhum livro, nenhum poema mais bonito que a Divina Comédia. Você pode ler à vontade. Você vai em qualquer biblioteca, você pode... Não é tão caro se adquirir. É que nem eu tenho direito à galinha, ao curral, ou ao galinheiro, para ter meus ovos. O que é que eu preciso fazer? Pagar a escritura. Pagar. Por isso. Não sai tão caro. O conhecimento não é caro. E o conhecimento não precisa desse mediador. Porque se você sabe o que é que você tem direito, você não precisa de um mediador. Né? Então se você que é pai, você que é mãe, você sabe que o seu filho tem direito a isso, você não precisa alegar a alguém, por exemplo, ao advogado nesse caso, ou a um professor, a possibilidade de passar esse conhecimento ao seu filho. Você pode passar para ele. Tem coisas que você sabe que só você sabe. Cozinhar uma carne, tá aqui, a culinária tá aqui dentro. Culinária. A cozinhar, né? A cozinha tá dentro da casa. A culinária é uma arte, né? Você sabe bordar, você sabe fazer qualquer coisa. Isso é um conhecimento, é um patrimônio que a gente tem, né? Em algum momento isso vai ser... Não precisa ser útil, necessariamente. Porque o que nos faz humano não é a utilidade. Outros animais conseguem ser muito mais úteis que a gente, né? Ou seja, a coruja ela vê à noite. O lobo, ele vive em uma sociedade extremamente bem organizada também, né? E aí ele tem caça, ele consegue... assim, forjar o seu alimento aí para um local determinado que ele consegue abater lá, enfim, ou seja, não é isso que nos torna humano, não é um emprego que lhe torna humano, não é o trabalho que lhe torna humano, é a própria humanidade, é a própria cultura que lhe torna humano. E é isso que você tem direito e você não pode abrir mão de forma nenhuma. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu quero não necessariamente tirar esse intermediário, porque às vezes o intermediário é necessário, eu sou esse intermediário. Só que eu estou lhe dizendo o seguinte, se você tem direito a uma casa, você tem que ter uma casa. E quando você receber essa casa, você vai transformar ela em uma casa maior. Para que os seus filhos tenham uma casa maior, mais confortável, seja mais cultura e assim por diante. Bom, eu acho que eu consegui passar mais ou menos a ideia do porquê que a gente estuda e o porquê que é importante a gente saber algumas coisas, como por exemplo a ciência. É importantíssimo a gente saber a ciência. A gente saber o que a gente tem direito e o que a gente perde se a gente nos deixa ser enganado. Né? Então, é importante que eu mantenha um diálogo com vocês e vocês mantenham um diálogo comigo para que a gente consiga entender mais ou menos o que a gente tem direito. Né? Porque hoje em dia a gente não tem tanto acesso. A gente está num mundo muito
como nesse caso é comunicativo, mas sem comunicação efetiva, né? As pessoas conversam, perguntam como foi seu dia, mas é como aquela fofoca que tinha nos séculos passados. Não é a fofoca do comentário correto, né? É só uma fofoca que passa despercebido aí pela maioria das pessoas, que não vale de nada, né? Então, você podendo morar naquela casa, na sua mansão, e determinados assuntos já são mansões, já são castelos, já são palácios, né? A filosofia, a ciência mesmo, a física, a biologia, a geologia, tudo isso já está bem desenvolvido. A gente só precisa ir lá e acessar aquilo, poder conhecer os cômodos, né? Então, faça o seguinte, comece a estudar, né? Estude a história de um ponto de vista que faça sentido, né? Porque a história muitas vezes não faz sentido, né? Eu acho engraçado que como é que só a história dos portugueses, né? Que eu falei dos portugueses, mas os portugueses eles saíram da Europa para ir atrás de pimenta. Não faz sentido nenhum um negócio desse. É sem cabimento. E eles só saíram da Europa atrás de pimenta porque eles derrotaram todos os muçulmanos lá na Península Ibérica. Não faz sentido. Eles não queriam ir para a África, conquistar a África, né? E aí eles iam converter outros povos. É tanto que a primeira coisa que fizeram no Brasil, na terra de Santa Cruz, foi uma missa. E não fizeram comércio. Eles fizeram uma missa para os índios, né? Então assim, tem uma história real e a história que engana você, né? Procure a história real. Essa é a sua missão como ser humano. A única coisa que a gente precisa fazer é, algumas vezes, pagar algum documento, né, para ter acesso à nossa fazenda, à nossa herança, ou estudar mesmo, né? Às vezes já tá disponível em algum canto, né? Por exemplo, assistir esse vídeo, compartilhar, comentar com alguém da sua família. Às vezes é só isso que precisa. Então é isso. Curta, comente, compartilhe. Dê novas ideias também. É importante que a gente tenha uma comunicação um pouco mais relacionada à própria natureza humana, né? Senão a gente vai se perder nas coisas, nas sendas da vida que não fazem sentido, não são a fazenda da nossa herança, né? E eu quero ter acesso a essa herança. Eu já quero ter acesso a essa herança. Aí a gente precisa estudar um pouco mais, né? E compreender tudo isso. Então, nos próximos vídeos eu vou apresentar para vocês a história do ponto de vista lá do Australopithecus. Então, espero aí que vocês gostem. Até mais. Tchau, tchau.